Bem-vindos então à nossa quarta aula, né? E aí, uma vez que a gente já tratou na aula anterior as questões de conceituação que a lei, né, traz, nós precisamos então trabalhar algumas características e inovações que o marco regulatório trouxe, né, que a Lei 3.019 trouxe, aqui, sempre naquele intuito, né, gente, de aprimorar, tá, essa lógica das parcerias, certo? Bom, qual que é a primeira, então, característica que a gente vai trabalhar? É a sua vigência. A primeira, abrangência, né, e vigência. Enquanto abrangência e vigência, a gente precisa destacar que a lei, ela abrange quaisquer parcerias firmadas entre a administração pública e as OSCs. Não importa em qual esfera, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Aqui não importa. Toda vez que houver uma parceria, né, que for pensar uma parceria ou for objetivar, firmar uma parceria com a administração pública e as OSCs, tem que se observar o previsto no marco regulatório, tá? Não importa a esfera. O município quer firmar parceria? Marco regulatório. Estado vai firmar parceria? Marco regulatório. União vai também firmar parceria? Também marco regulatório. Tá? Não há possibilidade aqui de ser feito de uma outra forma. Inclusive a própria lei 13.019, ela traz que crime, né, constitui-se crime de responsabilidade fiscal, realizar parcerias, tá? Inclusive realizar repasse de recursos de forma diferente do que está previsto nessa lei. Então não pode fazer de outra forma. Tá? Isso aqui não tem nada a ver, tá, com as hipóteses de dispensa e de inexigibilidade, ou mesmo de não aplicação. Tá bom? Então, são outras situações. Então, organizações de sociedade civil de interesse público. Tá? Essas organizações de sociedade civil, apesar de ser uma OSC, elas têm uma qualidade diferente, são de interesse público. Por isso, elas observam uma lei específica, tá? Aí elas não entram, ou seja, não incide o marco regulatório, mas elas têm um outro regramento que vai regulá-las, tá bom? Então, não confundam isso, não incidência, tá, com não aplicar o marco regulatório. A não incidência ela ocorre quando há uma previsão legal expressa de que essa regra não incide, tá? Em tais situações, tá bom? Então, a organização de sociedade civil de interesse público, ela não se aplica o marco regulatório, tá? Aplica uma lei específica. Então, a gente tem outras situações, mas esse exemplo está aqui, tá? Um exemplo que a gente pode dar melhor, mais fácil de entendimento é esse, né? E ela está, inclusive, expressa, tá bom? A própria lei lá da lei de organização de sociedade civil de interesse público, essa própria lei já traz, tá, que ela não se aplica a outras legislações. Além disso, não podemos confundir com dispensa e inexigibilidade, que são hipóteses em que eu posso dispensar, né, meramente o chamamento público ou não exigir meramente o chamamento público, tá? Todas as outras regras são aplicadas a essa parceria, tá? Só não tem o chamamento público, ok? Então a gente vai chegar nisso. Também tem a hipótese de não incidência do chamamento público, tá? Aonde todas as outras regras do marco regulatório são aplicadas, mas não incide o chamamento público. É o caso das emendas parlamentares. Então, as emendas parlamentares não incidem chamamento público, tá? Mas todas as outras regras do marco regulatório, elas incidem. Então, não vamos confundir, tá, isso, a inexigibilidade, a dispensa ou a não incidência, tá, com a realização fora do marco regulatório, ok? Toda parceria tem que ser feita. A regra é, toda parceria deve ser feita através do marco regulatório. Por exceção, eu tenho alguns casos onde não incide, tá? E, no caso de dispensa, inexigibilidade e não incidência de chamamento público,
o marco regulatório, as regras do marco regulatório incidem sim, estão em vigor, mas eu só tenho dispensa, não faço ali, só não realizo o chamamento público, tá bom? Então a gente precisa destacar isso aqui. Então, é para todas as parcerias, em todas as esferas administrativas, município, estado ou união. O que a gente tem diferente disso aqui é a vigência, tá? E não o seu prazo de vigência, mas o seu prazo de início de vigência, né? Não o prazo de término de vigência, que não tem um prazo, né, de término de vigência, mas sim o prazo de início de vigência. Entendendo que cada ente, né, cada esfera administrativa precisaria de um tempo para se organizar, até em função das demandas, da sua capacidade, né, e da sua situação específica, o marco regulatório ele trouxe um prazo de vacácio, né, onde a lei estava sancionada, mas demorou ainda para entrar em vigor, diferente para a União e os estados e para o município, tá? Mesmo porque, conforme o marco regulatório traz, primeiro, né, é função da União capacitar os estados, né, ou os municípios, e a mesma coisa é a função dos estados capacitar os municípios. Então, eles precisariam mesmo de iniciar isso de forma anterior, eles precisam se organizar primeiro, para depois dar todo o suporte para os municípios conseguirem se organizar. Essa era a ideia da lei, tá bom? Então, ela definiu lá, então, que o marco regulatório passaria a vigir, entraria em vigência para os estados e para a União no dia 23 de janeiro de 2016, tá bom? E para os municípios a partir do dia 1º de janeiro de 2017, tá? Então, deu aí quase um ano de diferença entre o prazo para começar a sua vigência para a União e para o Estado e depois em relação ao município, certo? Isso tem exatamente esse objetivo, né? Para que os estados e a União se organizassem primeiro e tivessem condição depois de estar ali capacitando e auxiliando os municípios em sua organização, certo? Além dessas características, então, nós temos algumas inovações que o marco regulatório trouxe, tá? E a gente vai citar aqui as mais importantes. São as únicas? Não, mas são sim as mais importantes. A que mais trouxe diferencial, né, para essa organização das parcerias, tá? A gente começa então com o chamamento público, isso porque antes a regra que valia era a indicação do gestor. Então, o gestor indicava para quem ia fazer a parceria. Então, lembra que nós falamos sobre a lógica do clientelismo, né? Então, eu tenho uma pessoa que me apoiou, às vezes lá em campanha, enquanto partido, né? No momento de campanha, ele foi meu apoiador, a pessoa que está ali na minha defesa, então eu vou financiar ações, projetos dele. O outro que foi da oposição, não vou financiar nada, não vou encaminhar nada. Ficava aí a critério a livre indicação do gestor. O gestor que era mais consciente não se preocupava, né? Encaminhava os recursos de forma igualitária. Mas aqueles que não eram tão conscientes assim, aí sim, tá? Traziam então, escolhiam para quem ia direcionar e normalmente eram para aqueles ali apadrinhados por ele, ok? Então, isso vem trazer um objetivo de transparência, tá? E democratização do acesso às parcerias. Uma vez que hoje a gente tem que criar o edital e quem quiser participar e tiver condições, né, atendendo aquilo que o edital prevê, ele pode competir, sem ter necessidade, sem passar nessa seleção sequer pelo prefeito. A seleção é feita por uma comissão de seleção, tá? É essa comissão de seleção que precisa ser obrigatoriamente composta por pelo menos um servidor efetivo, né? Ou seja, para tirar mesmo essa questão da vinculação lá ao gestor, ele que vai selecionar as OSCs que se enquadram naquilo que o edital pede. Então, aquela OSC que se enquadrar no que o edital pediu, ela está sim apta a participar desse chamamento público. Tá? E eu vou analisar o projeto com base naquele projeto que for melhor para a minha realidade. Bom, então, ele vem sim mudar esse paradigma, né, sair dessa lógica de livre indicação do gestor para uma lógica de mais transparência e democratização. Então, todo mundo conhece, viu o edital, porque ele tem que ser publicado, tem que ficar no mínimo 30 dias publicado,
né? E quem quiser e tiver condição, se enquadrar no que está previsto na lei e no edital, pode sim participar desse processo, ok? Porque muitas vezes, né, o que acontecia muitas vezes, que às vezes, simulando uma transparência, né, havia ali uma publicaçãozinha muito restrita, ficava lá só dentro do gabinete do prefeito, muitas vezes, e só quem interessava sabia daquela publicação e ali participava. Manifestação do interesse social é a possibilidade, né, de que a própria OSC possa manifestar, né, o seu interesse em participar, tá? Então, propostas de chamamento público pela própria OSC, movimentos sociais interessados. Então, a própria OSC pode chamar a administração e falar, olha, precisamos aí do chamamento público, tá? Isso vale, inclusive, gente, para confrontar as situações de dispensa e inexigibilidade. Então, às vezes, a administração resolveu fazer isso por dispensa ou inexigibilidade, justificando, né? Isso tudo tem que ser justificado, a gente vai chegar mais à frente. Mas aí a própria OSC fala assim, não, isso aí não é caso de dispensa e inexigibilidade. Tá? Aqui a gente precisa fazer manifestação de interesse público, dentro da manifestação do interesse público, essa aqui não pode ser feita via dispensa, nem inexigibilidade, tem que ser chamamento público, né? E aí a administração vai analisar. Se concordar, faz chamamento público, se não, pode ser recorrido até o Ministério Público para ele intervir, certo? Então a manifestação de interesse público é uma participação, é a forma ali encontrada pelo marco regulatório para permitir ali o controle social, né, onde a própria OSC, né, os próprios movimentos sociais interessados podem solicitar da administração pública que faça o chamamento, né, ainda que tendo ela feito algum tipo de, se manifestado em algum sentido de parceria ou não, né, então quando ela se movimenta no sentido de manifesta, né, no sentido de parceria, cria lá uma dispensa ou inexigibilidade. E aí pode haver intervenção. Ou se ela não manifestar nenhum interesse, ela está lá parada, não fala nada, não pensou nem em financiar nada, e aí nem pensou em um projeto, a OSC chega lá e fala, não, nós temos uns projetos aqui, nós temos essa necessidade, tem essa demanda, e vocês poderiam isso, a gente sabe que vocês têm o recurso, né, porque está transparente, lá está no portal da transparência, então a gente está aí pedindo, convocando vocês para que haja aí um chamamento público, certo? Isso é um instrumento de controle social. Contrapartida financeira, então o marco regulatório veda a necessidade de contrapartida financeira, tá? Salvo nos casos de projetos que custam mais de 8 milhões de reais. Então, até isso aí é vedado a contrapartida financeira. Então, por quê? No projeto original, inclusive, né, queria isso aí uma contrapartida, que a OSC trouxesse uma contrapartida financeira. Então, eu dei um projeto de 200 mil e haveria aí uma questão, o decreto municipal que ia determinar quantos por cento deveria ser com o próprio recurso da OSC, né? O que não faz muito sentido. Porque uma OSC que está buscando, está pleiteando recurso, é porque, obviamente, ela também não tem recurso para poder realizar esse projeto. Então, ela está precisando do recurso, né? Então, não há muito sentido ela buscar aí ter uma contrapartida, certo? Então, o marco regulatório, então, veda qualquer tipo de contrapartida financeira, mas pode solicitar, sim, né, a contrapartida aí, de bens ou serviços, é uma faculdade, tá? Ela pode, se ele quiser. Então, é o que a gente pede, né, vai financiar ações para as entidades que tiverem a estrutura montada para poder fazer essa atividade, tá? Isso pode acontecer. Okay? Mas é uma questão facultativa da administração pública. Remuneração dos custos indiretos, tá? Ou seja, possibilidade de financiamento, de custear quaisquer recursos necessários para a execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria, que não importa. Então, é um custo, tá? Que é indireto, então eu tenho um custo de uma luz elétrica, uma luz, né? A luz da minha entidade, no projeto, ela vai aumentar. Tá? Eu preciso de recurso, então, para poder pagar essa luz. Mas essa luz, eu não vou ter como separar o que é do projeto e o que é da entidade. Então, isso entra como um custo indireto, ok? Porque eu preciso da entidade funcionando para que aquele projeto funcione. Aquele projeto só funciona se eu tiver energia elétrica. Então, ainda que eu não tenha como mensurar aquilo que é específico do projeto, eu tenho uma conta aí indireta que eu preciso pagar, né? Não está diretamente vinculado ao projeto, né, mas está vinculado à entidade que vai sim precisar estar funcionando para o projeto funcionar. Então eu posso pagar essa conta de luz, posso prever ali o pagamento, tá?
qualquer custo direto aqui não importa, não há aqui uma porcentagem relativa ao valor de custo indireto. É custo indireto, é para poder ajudar, né, na execução do projeto, pode ser pago. Remuneração de equipe de trabalho, inclusive de pessoal da própria OSC durante a vigência da parceria. Então, qualquer pessoa da própria OSC, seja pessoa que presta, que voluntário, seja pessoa que presta serviço, seja pessoas da administração, tá? Seja o presidente, não importa. Qualquer pessoa que prestar o serviço, tá? Dentro do projeto, pode ser remunerada. Tá? Isso aí não importa mais. O marco regulatório vai acabar com isso. Então, presta serviço dentro do projeto, não importa onde você está, desde que você não seja servidor público, né? Tem as exceções, claro, mas a regra, desde que não seja servidor público, você pode sim ser remunerado dentro da parceria. Tranquilo? Não tem problema. Então, o presidente pode trabalhar no projeto? Pode, não tem problema nenhum. Pode trabalhar. Pode receber? Pode receber. Tá? Mas ele é presidente. Ele não está recebendo pela presidência. Tá? Ele está recebendo pelo projeto que ele está trabalhando, pelo trabalho que ele está executando no projeto. Tranquilo? Instrumentos jurídicos próprios, né? E o termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de cooperação, instrumentos que não existiam, né? Então eram convênios, termos de convênio que eram feitos, e não tinha nenhuma base, nenhuma estrutura, aqui não. Né? Os termos de fomento e colaboração e o acordo de cooperação têm aí os seus requisitos básicos, então, né, tem o que tem que conter nesses termos, né? E são instrumentos que visam aí trazer uma lógica contratual às parcerias, tá bom? Inclusive com funções, com direitos e deveres, né? É muito interessante que esses instrumentos aqui têm direitos e deveres e tem o projeto como parte desse instrumento. Tá? Então, a partir do momento que apresenta o projeto, assinou o termo de parceria, esse projeto é vinculado ao termo de parceria. Tá? Ele passa a compor o termo, ele é uma parte do termo. Tá? Não é só um anexo, não, ele é uma parte do termo. Agregação de projetos, né, para a permissão aqui de várias entidades organizarem, né, 2 ou mais entidades se organizarem e elas apresentarem um projeto, né, vários projetos em um só. Então, eu tenho 3 OSC, cada um tem um projeto separado, eu junto aquilo ali em um só e apresento através de uma OSC só. Né? Isso é agregar aí os projetos. Monitoramento e avaliação. Não existia essa lógica de monitorar e avaliar e acompanhar. Isso aqui é muito bacana, porque é uma forma de permitir com que a OSC tenha uma espécie de controle externo, né, feito ali, ou seja, onde, né, vai haver um acompanhamento, ou seja, monitorar o exercício, a execução do projeto e uma avaliação de que se aquela execução está condizente com o projeto ou não. Isso é muito bacana, porque isso traz um feedback muito legal para as OSCs, né, para as OSCs aí, porque aí elas têm condição de saber melhor se o projeto está funcionando ou não. E se ele estiver começando a sair dos trilhos, é mais fácil de voltar, de reorganizar, ele assumir, né, continuar ali nos trilhos, porque depois, só no final, eu tento voltar uma coisa que já não dá mais. Tá? Prestação de conta simplificada. Tá? O manual estabelecerá procedimento simplificado. Tá? Dar-se-á em plataforma eletrônica, visualização a qualquer interessado. Isso aqui é o marco regulatório, veio permitir uma forma de prestação de conta que chama prestação de conta simplificada. Claro que para isso acontecer tem que haver um manual que vai informar como que vai ser feita essa prestação de contas, tá? Mas ela é sim simplificada porque basta eu provar a execução do objeto. Eu não preciso ficar preocupado com a execução financeira, tá? Eu preciso provar a execução do objeto. Provei que o objeto foi executado, beleza. Para nós não tem problema. Se eu não tiver provado, então, que o objeto foi cumprido, foi executado, aí sim eu vou buscar a minha prestação de contas financeira. A gente vai falar mais à frente, quando a gente entrar em prestação de contas. Com isso, então, a gente encerra a nossa aula 4. A gente vai continuar falando da temática marco regulatório, que ela é bem grande. Então, a gente vai acompanhar, continuar falando aí, e vejo vocês, então, na nossa próxima aula.